Saudações, Vinyl Collection de volta depois de um período de recessão e hoje a gente está aqui orgulhosamente recebendo o Marcelo Scherer do Desconecta. Ei, valeu, Jay. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo convite aí, irmão. Cara, muito bom estar contigo aqui. Para quem não conhece, aqui embaixo na descrição vai ter todos os dados aí do canal do Marcelo Desconecta, um canal extremamente qualificado, onde ele traz aqui muito assunto sobre vinil, sobre CDs também, né, Marcelo? Sim, colecionismo de forma geral, né? Música no formato físico, né? Ele é bem focado nesse público, né? Show de bola, meu amigo. Então hoje aqui a Vinyl Collection estava um pouco de molho, a gente está retomando e o foco aqui a gente sempre traz um debate do vinil, a nossa paixão, que me conhece aí, né? É só para te entender, Marcelo, eu não tenho mais CDs. Nenhum. Abandonou mesmo. Abandonei. Eu tive uma troca aí com um antigo amigo meu, ele me mandou, ele falou, o que tu tem de CD aí? Eu tenho um monte de vinil que ninguém aguenta mais, a gente quer saber, vamos trocar? Eu te mando todos os meus CDs e tu me manda todos os teus discos. Então ali foi o golpe de misericórdia na minha coleção de CDs, porque eu cheguei num momento aqui que eu não tinha nem aparelho de CD. Enfim, o mundo moderno vai meio que escanteando as coisas, né? Então, vinil eu consegui manter o meu hábito, né? Então quero ouvir de ti, né? Entender como é que, já fazendo a pergunta inicial aí, o nosso bate-papo, como surgiu esse interesse por vinil, né? Quais foram os motivadores, influências? Como é que foi isso, meu amigo? Show, meu. Valeu, Jay. Primeiro, agradecer também a Dani, que fez o meio-campo aí, grande Dani, né? A rainha do metal, né? Cara, meu interesse por vinil começa criança, né? Assim, naqueles discos coloridos, né? Lá da década de 80, lá, né? Dos Três Porquinhos. Com certeza, né? Acho que estamos da mesma geração. Mas aí aquilo ali é uma coisa que desperta a curiosidade na criança, o colorido do disco, né? O jeito que a coisa é tocada, pré-CD também, né? Assim, não tinha equipamento de CD player nessa época, o formato de mídia física de música era o vinil, né? Meus pais não eram muito fãs assim de música, né? Não herdei esse gosto, o gosto musical e a história com a música não herdei deles. Eu acabei mais tarde, já na adolescência ali, me identificando com o meu primo, que hoje é meu sócio na Desconecta, né? Desconecta, além de um canal, ele também é o Marketplace. Então, se tu tem alguns... os colecionadores, né? O que a gente fala, né? Desconecta é a plataforma que conecta a comunidade de colecionismo. Então, se tem alguns discos aí na tua casa, tu pode colocar lá para vendê-los, né? Abre uma lojinha para ti e coloca para vendê-los lá. É como se fosse um Mercado Livre, só que focado na música, né? A gente tem camiseta... Cara, eu tenho alguns para vender aqui, vou cadastrar lá. Cadastra lá, abre a tua lojinha. E aí, cara, meu primo era um pouco mais velho que eu, é um pouco mais velho que eu, né? E a parada da música começou a surgir ali com ele, né? Ele começou a ter banda, e eu comecei a me interessar por instrumentos musicais, ter banda, e aí depois veio o colecionismo. Obviamente que, como eu sou de 79, então quando eu comecei o colecionismo lá pelos anos 90, o vinil já tinha totalmente saído de moda, digamos assim. Mas eu tinha muitos amigos que tinham vinil, né? Eu comecei a ouvir música pelo vinil, né? Justamente pelo fato da gente se reunir na época, né? Hoje, com essa história do Spotify, todo mundo fica com um fonezinho, cada um ouve sua música, sua playlist. A gente não tem mais aquela troca, né? E o vinil era... A música, como uma forma geral, era um entretenimento da galera, né? Da nossa geração, né? Então a gente se reunia para ouvir vinil. Tinha um amigo meu que era muito viciado em vinil, né? Tinha várias coisas, e ele aproveitou muito essa época onde o CD estava super valorizado, entrando no mercado, e o vinil tu comprava, tu comentou que é de Santa Maria, que é uma região relativamente perto de Porto Alegre, né? Mas morou em Porto Alegre. Aqui a gente tinha o viaduto da Borges, onde havia muitas... Lembra? Tinha muitas lojas de vinil que tu comprava a R$1 vinil, cara. E era banda, já Total, Yes, coisas boas, assim, né? Não era refugo, assim, né? Por quê? Porque a cada um CD que tu trocava por uns 5, 6 vinis. E isso começou a proliferar aqui em Porto Alegre, eu acho que no Brasil inteiro, né?
E aí, cara, eu me amarrava muito no formato do vinil justamente pela experiência como um todo, né, cara? Pô, uma mídia grande, né? Tu conseguia ver bem os encartes, ver as fotos dos artistas, ler perfeitamente ali, né, a parte técnica, ler as letras, e isso tudo vai te gerando uma relação mais profunda, né? A experiência de tu parar para ouvir realmente, né? Principalmente na nossa época, a gente é pré-internet, então a gente parava para ouvir, né, cara? Então todo o foco era a música, né? E isso acabou me impactando, né? Pois bem, nos anos 90, 2000, eu continuei colecionando, mas não vinil CDs, né? Porque, como eu comentei, né, a minha geração já pegou a entrada do CD, colecionei bastante, tenho muita coisa em CD aqui, né? E nos anos 2000 eu acabei também trabalhando numa rádio aqui em Porto Alegre, tu deve conhecer a Rádio Ipanema FM, onde eu Conheço. trabalhei. Ipanema FM faleceu, né? Em 2017, 2016 acabaram. O Flávio do Leviatã não tinha um programa lá? Tinha lá o Arrasa Quarteirão. Isso, famosíssimo, né? Clássico. Eu já peguei o Flávio, já estava no final lá, daí quem assumiu foi o Gustavo Berroque. Eu até fazia as férias do Berroque também, de vez em quando no Arrasa Quarteirão. Era muito divertido, cara. Ele foi uma baita escola também para outros estilos musicais também, né? Eu vinha da minha adolescência ali do heavy metal tradicional, do thrash metal, também peguei o grunge, né? Não tem como não ter sido impactado nesses anos 90 por ele. E depois ali eu comecei a ouvir um pouco de rock mais soft, digamos assim, né? Um rock mais menos pesado, né? Mas a Ipanema tem o diferencial de nunca ter tocado jabá, né? Então a gente não tocava os hits da rádio, os hits que tocavam em qualquer rádio popular, né? A gente tocava música de verdade, cara. Porra, a galera ali do Southern Rock, ali do Lynyrd Skynyrd, tocava... Puta, cara, era uma variedade enorme ali, né? Até é difícil falar. Só que a história do vinil, ela nunca acabou na minha cabeça, né? Assim, passei lá pela Ipanema, já tinha entrado digital, formato digital, a gente tocava música no formato digital. E, cara, na pandemia, ali por 2019, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, eu comecei a procurar, né? A me informar de novo, né? Sobre os formatos. Eu parei um pouco também de comprar CD, porque a gente acaba entrando nos streamings ali. E eu comecei a procurar e aí reencontrei o vinil, né, cara? Porra, me impactou, comecei a olhar aquilo, me lembrei de várias coisas, até posso mostrar aqui alguns discos que eu comprei na época já. E o meu primo, casualmente... Vamos querer ver essas preciosidades. Vou mostrar aqui. E meu primo, nessa época, também, cara, reconectou com a música e a gente começou a se falar muito mais da música de novo, da coleção do vinil, e foi aí que surgiu a ideia de montar a plataforma Desconecta e também o canal Desconecta, né, que é focado em colecionismo. Cara, dentro dessas primeiras obras, né? Não sei se eu já posso ir mostrando alguma coisa, tem alguma outra fica pergunta? Fica à vontade, meu amigo. Esse é o Repress, Marcelo? Esse é o Repress. Esse aqui é de 30 anos, então de 2011. 2011, exatamente, 30 anos, né? 2011. Cara, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com essa prensagem, tá? Eu esperar, 30 anos, aí os caras vão caprichar, né? Veio com as letras normais ali, né? E veio com o logo ali da banda e tal, né? Do logo do disco. Mas, cara, esse disco aqui ele é muito legal, cara, porque ele tem várias histórias inusitadas, né? Essa prensagem aqui, por exemplo, a gente não tem o baixista e o baterista original que gravaram, né? A gente tem esse Mike rolo Bordini, aí, né? Tem esse rolo e o Trujillo. Isso mesmo, e o Trujillo que gravou o baixo, né? Eu não me lembro, cara, do nome dos caras. É o Bob Dansley e o batera, eu não vou me lembrar agora de cabeça. É o cara do Uriah Heep, o Uriah Heep. O Ken... Putz... não, vou ter que pesquisar. O Kerslake. Isso, Kerslake. Isso. E, cara, esse disco, na realidade, ele é legal porque ele não era para ser uma obra solo do Ozzy, né? Era para ser uma banda que se chamaria Blizzard, né? Algo parecido. É isso que foi o motivo da treta, né? Exatamente. E aí, cara, como o Bob Dansley aqui compôs muito com o Ozzy, né? Então a maioria das músicas aqui tem participações fortes aí com o Bob Dansley. O cara se empenhou muito para que esse disco saísse, assim. Ele, como tu falou, né? Ele se sentiu meio que traído, digamos assim, né? Pelo fato de não ter sido... De ter sido transformado... gato por lebre para ele, né? Que ele ia ser uma banda e o Ozzy chegou lá e colocou o logo dele, né? Exatamente. Sim. A Sharon não é boba nem nada, né? Sabia do poder do nome que o Ozzy tinha, recém-saído do Black Sabbath, mesmo afundado em drogas e todos esses problemas que ele tinha, ele ainda reservava o nome dele, né, cara? Ele deixou o nome na história, né?
O Black Sabbath foi importantíssimo, né, pro heavy metal mundial. Não teria sido eu sou suspeito porque é a minha banda preferida, né? Não, se eu falar que sim, o pessoal aí vai dar risada, né? Ainda bem que tem você falando isso, não sou eu. Eu tenho, cara, casualmente essa semana eu adquiri um disco que vai sair do National, tem o Record Story Day, né, não é uma campanha que a gente chama, é um evento que acontece todos os anos para fazer com que as lojas independentes de discos, com o festival das lojas independentes de discos que rola pelo mundo inteiro. Disso. Tem a Record Story Day, e lá na Inglaterra, não sei se só na Inglaterra ou na Europa, tem o National Story Day, que é especificamente das lojas da região ali, né? E aí saiu, cara, a versão do Black Sabbath número 1, que eu não tenho em vinil, eu tenho todos os CDs, e acabei, né, como desde 2019 eu venho adquirindo, e não dá pra gente adquirir tudo numa tacada, gostaria muito, eu fui deixando, né? Chegou, cara, uma versão em splatter, não, chegou não, né? Comprei agora, vai sair em novembro, vai sair, né? Eu fiz a pré-venda, pré-compra, né? No caso, estava em pré-venda, e saiu a versão splatter, né? Aquele disco que é como se fosse jogado uma bexiguinha colorida, né? Cara, eu tenho alguns desse aí, é bonito, hein? É lindo, maravilhoso. Vai sair do Black Sabbath, já fiz a minha pré-venda. Esse, para mim, Mas é simples ou é duplo? Vai ser simples. É só a diferença realmente está na mídia, né? Na cor da mídia. Não tem nada mais. Eu vi uma versão dupla do Black Sabbath, cara, com as demos. Que legal, cara. Aí que saiu, mas aquilo que a gente estava falando nos bastidores, cara, foi tudo negociado antes da pandemia, onde não tava esse caos aí, né? Então, a gente que está aí um pouco antes, mexendo nisso, antes da pandemia, cara, a gente conseguia discos aí bons por condições razoáveis. Né? Barato, a gente é difícil dizer. Apesar que as fontes, aí a gente tem algumas fontes que depois eu quero entrar na questão do eMusic. Vamos falar. Que é a coqueluche dos malucos colecionador, né? Eu já embarquei nessa onda, quem é que não embarcou, né? Mas depois a gente fala aí. Eu queria te perguntar sobre essa versão do Ozzy, cara. Você acha que esses repress são originários, são feitos das master tapes? Ou tem gente que fala que esses repress aí são de CD, cara? Faz sentido isso para você ou não? Acho que não, cara. De CD não são. Eles são feitos das masters. Falar a verdade, hoje em dia não existe mais prensagem analógica. Não existe mais. Então, isso aí, o cara que vai dizer, mas isso aqui, que nem. Teve o caso MoFi, não sei se está ligado agora, que saiu recentemente. O MoFi é uma gravadora que dizia que vendia os discos, eram limitadíssimos, caríssimos, por sinal, dos clássicos aí, desde do Michael Jackson ao Jimi Hendrix, eles tinham lançado. Caríssimos os discos, porque eles diziam que era prensagem saída do analógico, né? E aí, cara, desmascararam ele recentemente, cara. Esse é um caso, até gravei um vídeo aí, se tu procurar lá depois no canal, vocês podem ver lá. Desmascararam e a empresa, inclusive, está sofrendo aí uma pressão jurídica lá nos Estados Unidos, né? Porque enganou muita gente, né? Então, tá sendo movida uma ação coletiva frente à empresa. Isso vai longe, essa história aí. Mas então, voltando a isso, cara, as masters originais tem um problema, cara. Elas são fitas magnéticas. Com o tempo, se a gente for repassar para uma matriz de metal, da onde são prensados os discos, né? Tem uma matriz anteriormente para prensar, elas vão se desgastando com o tempo. E isso não tem como tu manter isso durante muitos anos. Então, o que os caras fizeram? Digitalizaram tudo. É isso aí. O que modifica a prensagem do digital e a prensagem hoje do analógico, né, do disco, né, do CD e do disco, é justamente algumas coisas, né? Por exemplo, né, o tipo de compressão, né, parte mais técnica da música que é utilizado é diferente quando tu vai comprimir um disco que vai ser prensado no CD e outro no vinil, né? Então são coisinhas mais técnicas. Né, um parênteses aí, Marcelão. Pro heavy metal isso faz diferença. Tá? Faz diferença. Então, eu vou trazer um exemplo, né? A Noise reeditou alguns Celtic Frost, o Celtic Frost, que é uma das minhas bandas preferidas. Eu tenho todos em vinil.
E as versões que saíram, assim, são fraquíssimas, cara, em termos, né? O Celtic Frost, por exemplo, pega o 2 Megatherium. Cara, é um disco encorpado. Ele é muito sujão. Cara, e na versão que saiu aí, cara, ficou uma coisinha assim, olha, é gritante a diferença do original pro Repress, em termos de massa sonora. E é isso que eu acho que você está se referindo, né? A compreensão. Alguns estilos não sofrem tanto, mas outros sofrem mais. Inclusive, até tem uma guerra muito forte aí quando a gente pensa em remasterização, né? Remixagem também, né? Dos discos. Sim. São coisas diferentes, né? O que acontece hoje, ao contrário do que aconteceu aí com Celtic Frost, que tu relatou aí, hoje os caras, na hora de remasterizar, eles aumentam, eles jogam a massa sonora para frente. Eles aumentam o volume das coisas. O que acontece, cara? Musicalmente, tu perde a dinâmica da música, que é um pouco do analógico, assim, né? A música, ela tem uma dinâmica sonora, as ondas, elas não são achatadas, né? Então, isso acaba prejudicando. Eu, particularmente, tento não pegar, né? Obviamente que os discos hoje, mais atuais, eu dou preferência para os discos zerados do que de época, justamente pelo preço, que é o que a gente vai falar daqui um pouco, né? Tem umas coisas muito absurdas aí que tu vê no mercado. Mas a arte gráfica do Celtic Frost, meu amigo, é matadora. Olha aí. E tá bonitinho, né? A capinha tá bonita, não tem rasgão, não tá toda desgraçada. Não que a tua versão seja essa. A gente fica velho, a gente vai ficando implicante, né? Eu tenho uma implicância com esse papel das capas dos discos que estão saindo, cara. Que eu não sei, cara, eu não sei. Eu tenho uma certa implicância. Não são todos. Mas aquela capa branca de fundo, né? Que o fundo é branco. Sim. Não sei, cara. Eu acho que eu passo a mão assim. Eu não sei se eles estão economizando. É óbvio que estão, né? Mas os First Press é bacana, cara. Eu gosto bastante dos First Press, justamente pela questão que eu comentei, né? A questão de remixar. Cara, o First Press é muito bom por isso, que tu pega realmente a ideia inicial que a banda fez, né? O disco que a banda se propôs, né? Da arte original, né, cara? Porém, tem algumas coisas muito legais, que casualmente eu não separei aqui. Mas o Jethro Tull, eu não sei se tu deve conhecer, obviamente, né? O clássico Aqualung. Ele foi remasterizado e remixado por um cara chamado Steven Wilson, que é um dos caras mais fodas hoje. Ele é músico, ele é da banda Porcupine Tree, que é uma banda de prog, e ele é um dos caras hoje mais requisitados para fazer mixagens e remixagens de álbum. Ele, cara, é quase que um trabalho artesanal, obviamente que ele pega o áudio original digital. Ele não pega do analógico, até porque, como eu comentei, não estão mais liberando mais. Porque gasta a fita e vai acabar com o original. Então eles estão tentando eliminar. O cara já remixou Yes, já remixou o Jethro Tull, já remixou... Cara, ele fez uma penca aí de artistas aí. E, cara, se tu ouvir essa versão dele, tu vai perceber a diferença que ele fez com o First Press do Jethro Tull, do Aqualung. Ele conseguiu colocar os instrumentos para cima sem perder a dinâmica, sem só forçar a compressão, o volume. Então tu mantém a qualidade de dinâmica da música, tu não deixa ela achatada, e ao mesmo tempo, cara, tu consegue perceber elementos que tu não percebia na primeira versão, que os instrumentos estavam muito lá embaixo, ou muito sem vida, e ele deu um brilho. Na época não se tinha essa percepção, né? Isso, exatamente. Exatamente. A qualidade de tecnologia hoje é muito forte também, né? A gente tem que dar o braço a torcer, né? Que por mais que a gente goste do modelo analógico, que é o vinil, a tecnologia evoluiu muito no áudio, né? E o digital ajudou muito nisso, né? E, cara, tá sensacional. É melhor. No meu gosto pessoal de música, não tem aqui um puta equipamento, meu equipamento é super simples aqui, ele já deu uma diferença, assim, ó, ele abriu a música. Tu conseguiu perceber coisas que tu não percebia antes. Então vai depender muito dos itens que tu vai pegar, né? Quem é o cara que tá remasterizando, quem é o cara que tá remixando, às vezes é só uma reprensagem sem nenhuma novidade, né? Eles só pegaram. É assim. E que se torna um pouco bom nesse sentido, né? Porque daí tu não luta pela guerra do volume. O que tens aí? É o primeiro disco ao vivo do Sodom. É o Mortal Way of Life. Esse aqui é uma versão First Press da Steinhammer alemã, duplo. Não sei se tu aprecia essa banda aqui. Conheço o Sodom, claro. Então, tipo de som aqui, Marcelo.
né, cara, First Press, cara, é assim, ó, é roots. É roots. É roots. Tem que ter aquele chiadinho, né, um trash alemão aí que é orgânico. Demais. Cara, ouvir esses First Press aqui dá um prazerzão, cara. Mas essa tua edição parece que tá boa, assim. Qual é que é, acho que a gente pode entrar um pouco na questão dos preços aí. Qual é que é o que é uma coisa que me incomoda muito dessa visão do First Press? Cara, eu vou pagar um disco que tá um caco, assim, né? Tá surrado, chiando, parece que tá fritando um frango. Não, aí não dá. Aí não dá, né? Tu vai pagar o quê? 500, 600, 700 pau num disco desse? Porque é First Press? Ah, não, meu amigo. Aí eu vou nos relançamentos que eu chego aqui, parece que tá botando um digital no sentido de não ter quase nada disso. Sempre vai ter, né, cara? Porque é orgânico, a gente tem um contato, né? Isso também que as pessoas têm que entender, né? Quando a gente fala de vinil, né? Perfeito. A gente tem um contato, né? São dois pontos, né? É o disco e a ponta da agulha. Tu tem um contato ali, tu tem um atrito ali, né? Inclusive, tem muitos colecionadores que são noiados, cara, que eles compram os discos, ouvem umas 2, 3 vezes e compram a versão em CD para não ficar gastando o disco, porque vai desgastar. Vai desgastar, né, cara? É pior que eu tô rindo, mas eu tenho alguns discos que eu sou paranoico, até vou te perguntar se tu é desse nível de maluquice. Eu tenho, se não me engano, 5 versões do Born Again do Sabá. Não sou tanto. Eu tenho... Aí eu não gasto... Eu pego uma, eu tenho a japonesa com Obi, que depois eu tenho uma piração com Obi. Eu olho um disco com Obi, eu fico maluco. Obi, eu tenho um Picture, eu tenho um russo, eu tenho um inglês, eu tenho um americano, o Hellhammer também, o Apocalyptic Raids ali, eu tenho, deixa eu ver, as 2 versões que saíram, uma vermelha, uma branca, vinil branco, vinil vermelho, tenho a última que saiu até... Meu amigo, é para matar o cara, velho. Tem um livreto do negócio. E não tem como o cara... Então, tem alguns discos importantes, não são todos. Né? E o Celtic Frost, né? que é o Hellhammer, praticamente. Aí eu tenho 2 Morbid Tales, eu tenho 3 Into the Pandemonium, mas são bandas... Sabá também, eu tenho umas paranoia com algumas bandas. Tu também tem, velho? Cara, eu tenho, mas eu não chego nesse nível. Para mim, eu tendo uma versão de época em CD que eu comprei, né? E é uma banda que eu tenho uma memória afetiva muito forte, e uma versão nova em vinil, para mim eu já me sinto satisfeito, assim. Eu não vou tanto assim do tipo, cara, eu tenho 3, 4 edições diferentes do mesmo disco. Alguns discos, esses aqui que eu trouxe, a maioria eu tenho neste formato. Uma versão em CD e uma versão em vinil, assim, né? Então, para mim, eu já me satisfaço com isso, assim. E quais são essas bandas que tu tem esse envolvimento afetivo aí? Cara, esse aqui eu não tenho, porque eu não consigo. Tem 2 aqui que eu ouvi. Pra quem não sabe, né? Obviamente que a galera aqui deve saber, mas pra quem não sabe que é mais novo, cara, a gente gravava muita coisa em fita cassete, né? Então, assim, nem tudo a gente conseguia comprar. O disco nunca foi barato. Acho que esse é um ponto muito importante de dizer. Bem lembrado. Disco, seja o CD ou o vinil, a não ser aquela fase ali onde todo mundo se desfez do vinil, né? A famosa lei da oferta e procura, né? Eu peguei todos, comprei todos os meus amigos. Boa. Ninguém queria mais. Daí aí ia ser mais barato. Porém, cara, depois que voltou, nunca mais vai voltar por aquele preço ali. Aquele preço ali foi ilusório. Então o vinil e o CD nunca foram baratos. Tanto que eram, presentes especiais em datas comemorativas. É verdade. Natal... aniversário. Eu ganhei muito vinil de aniversário, cara. Pra te ver, não era barato. Então, assim, era para datas comemorativas mesmo. E nós, que somos aficionados, a gente guardava dinheiro do lanche do colégio. Pra quê? Pra comprar disco. Então, deixava de comer, ia às vezes a pé, né? Dava uma caminhada aí de 2, 3, 4 quilômetros para não pegar buzz Isso aí, cara. E comer. E fazia isso, né, cara? Era o jeito que a gente tinha. Não trabalhava, era adolescente, né? Mas então, esses 2 discos que eu vou mostrar, eu vou deixar eles pro final, na real. São discos que eu não tenho em CD, porque eu, na época, não consegui comprar e acabei gravando em fita cassete, né? Ou depois, mais tarde, em CDR também, né? Que gravava. Mas esse aqui, cara, é um disco que eu tenho um carinho enorme, falando em trash aí, né, cara? Cara, é difícil ver disco do Machine Head, cara. Esse aqui foi uma reprensagem, um relançamento, né? Na época não saiu, né? Esse aqui, pelo menos no Brasil, né? Já tava... Isso aqui eu 94. Nunca vi em vinil, Marcelo. Nunca vi. Esse aqui é maravilhoso, cara. Esse disco, para mim, ele me marcou muito, assim, musicalmente falando, né? Assim, foi... Ele era o início, né, cara? Eu não sou muito dessa onda de new metal, né? Assim, eu
eu ouvia algumas coisas, primeiro do Cold Chamber, primeiro do Korn, o outro aqui, o Roots, do Sepultura, mas não foi uma coisa que depois eu continuei ouvindo e me pegou muito. Mas esse disco aqui parecia que estava dando uma entrada nesse meio, né, cara? Ele é um gatefold também, é muito bacana. Ó. E ele é bem parecido com... e ele é bem parecido com a versão em CD, assim, em termos gráficos, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito quando os caras mudam muito a parte gráfica, não sei se te incomoda. Quem relançou? Qual a gravadora? Cara, acho que isso aqui é Roadrunner. E ele é numerado também aqui, ó. Ali tem a numeração. Não, é Roadrunner, oficialzão. É, Roadrunner. E com numeração, né? Ele teve uma edição numerada, acho que aqui é o 1053. Pô, que bacana, acho que foi uns cara. 3.000 discos que eles relançaram. Foi em 2020 que eles relançaram. 94 ele foi o ano de lançamento. E aí, cara, peguei, né, uma banda que me impactou muito, né? O Robb Flynn aqui, cara, fez um trabalho sensacional, trouxe uma modernidade pro thrash da época, assim, né? E ele não caiu, nesses 2 primeiros discos dele, ele não caiu pro thrash groovado, que depois vinha a ser o new metal, né? Pro groove metal, né? Que depois vinha a ser o new metal. Então ele deu uma renovada no som sem cair no modismo. Depois, obviamente, depois do segundo, terceiro disco... É o Phil Gammel que toca nesse play também? O outro guitarra? Não, é o Logan Mother, que é o guitarrista original da banda, né? Que é o cara que tocou depois no Soulfly, no primeiro e no segundo disco do Soulfly, o cara com umas tranças e tal, uns rastros. Por quê? Porque o Robb Flynn, cara, eu sou muito fã do Violence. Sim, banda pré, né? Olha como é que é a coisa, cara. Eu fiz uma troca do Violence, eu tinha, até esses dias, eu tinha o primeiro Violence First Press, mandei para Portugal, numa trade lá com contato, em troca do Menor Tapes do Black Sabbath, meu amigo. Sabe o que é isso? Essa aí, o cara trocou? Trocou. Caralho. A First Press do Violence, primeira... Sim, vale por isso, né? Os dois são... O Eternal Nightmare, First Press, e ele vai me mandar, tá para me mandar o Menor Tapes, que são as demos do Born Again. Pirata, né? Pirata. Sim. Mas era um sonho meu, esse disco aí, 15 anos atrás, e não acho. Rola a boca miúda aí que o Born Again é o próximo a ter ganhar esses relançamentos aí, tu viu? Depois... Vou ter 6 discos, então. Isso se não vier o box set, né? Que é maiorzinho, que nem teve o volume 4. Eu não tive grana para comprar, velho. Tá muito fora da curva, né? Não tem nem. E falando dessas bandas daqui, né, cara? O Roots, que pra mim é um disco que... Tá me faltando esse aí. Esse tu encontra ainda, velho. Esse tu encontra ainda. Esse aqui é de 2020, se não me engano. E esse aqui, pra mim, também é outro disco que marcou, né, cara? Eu peguei o Sepultura lá do Arise, né? Tocando lá no Rock in Rio. Era piá, assim, vi algumas coisas. Rock in Rio, não. Hollywood Rock. O Rock in Rio 2, o Sepultura tocou. Rock in Rio 2? Não teve um Hollywood Rock. Não, Hollywood Rock foi... Isso. Mas o Hollywood Rock também ele tocou. O Sepultura tava tocou, na onda, né? na crista da onda nessa época aí. E aí peguei ali o Arise, né? Muito piá, devia ter. Piá é um moleque, né? Aqui no sul que a gente chama. Cara, sei lá, tinha 10 anos, 11 anos, aí fui ouvir depois o primeiro do Metallica, o primeiro disco que eu comprei mesmo foi o Metallica, o Master of Puppets. Casualmente eu não trouxe aqui porque eu consegui um vinil da mesma época do meu CD, só que alemão, tá muito bem conservado, inclusive. E aí, cara, eu depois eu vi que eu usei AD, aí fui pro rock, né, nesse inteirinho ali, comecei a entrar no rock, aí fui para um rock mais Beatles, né, para um rock mais setentista, e aí fui pesando, e aí quando saiu esse aqui foi quando eu já conheci o Case AD, obviamente, quando eu comecei a ouvir esse aqui eu enlouqueci, né, cara, esse monte de levada brasileira junto aqui. Esse aí tem um cover do Celtic Frost ou não? Ou é só o CD? Esse aqui tem. Procreation of the Wicked? Não, cara, é só o CD, é verdade, só o CD. Não tem. Esse aqui é uma prensagem como se fosse o disco mesmo. Descasso lindo, cara. Roadrunner também, né? Roadrunner também. O encarte dele também é bem legal, cara. Vê se eu consigo achar aqui, peraí. Aqui, já é o primeiro que eu consigo. O selo do disco é um selo... Um selo do disco é o selo do... bonitaço. Muita gente tatuou esse símbolo aqui, né, na época, sim, né?
sei se tu te lembra, uma galera da tua. É duplo, né? É duplo, LP duplo. Uma qualidade de sonora, assim, inacreditável, cara. E aqui o encartezinho, cara. Porra, encarte bem caprichado que os caras fizeram. Maior que um encarte de CD, mas com todas as letras ali, né? Com fotos e tal. Não, valeu muito. Esse aqui é um disco que quem gosta da época aí, quem se amarrou muito nesse som, vale a pena o cara ter aí, né? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, né? Que, pô, o que vale era até o Arais e tal, mas... O pessoal aí é os xiita e talibã que não saca nada de som. O Roots tem uma sonoridade diferente e é o que deixou o Sepultura na cara do gol aí para ficar lado a lado aí com os titãs do thrash, e daí a história, né, todo mundo já sabe. Síndrome da Yoko Ono, aquela coisa toda. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas, cara, eu tenho uma meta de pegar esse disco aí. Porque eu tenho vale todo Sepultura. Eu tenho o primeiro lá com Overdose, o vinil vermelho, que virou, né? Virou um absurdo de cara. Eu tenho 2 Morbid Visions aqui, cara. Não sei se tu curte essa fase aí. Essa parte mais black já não é muito a minha onda, né? Tu tem o Bestial, né? Eu tenho 3 Esquizofrenia. O Esquizofrenia eu gostava, cara, mas era mais trash daí, né? Ele já saiu da podreira pro trash. Saiu. Assim, ali foi eu considero, minha opinião, né? Eu conheci na época. O Esquizofrenia foi um disco, já que a gente tá falando de vinil. Para mim, a gente olhava para aquele disco e não conseguia entender como uma banda brasileira tinha conseguido. Era assim, ó. Todo mundo ficava boquiaberto. É um disco divisor de águas no heavy metal brasileiro. Ninguém teve a coragem de fazer o que eles fizeram. E sonoramente é o meu tipo de som. Eu tenho várias bandas que você não sabe definir se ela é death ou é thrash. É um estilo que ficou em extinção. Hoje a banda é thrash ou ela é death. Naquela época existiam muitas bandas. Tem o Incubus, tem o Demolition Hammer. Cara, que a gente não sabe definir. Porque eles são um pouquinho mais rápido que o thrash. E tem uma pegada que tu não sabe. Uma hora tu acha que é trash, outra hora tu acha que é death. O Esquizofrenia é um disco. Eu tenho 2. Um Picture, que saiu aí a Cogumelo relançou. Um Picture. Tem o da época e tem um que saiu aí dessa editora nacional que reeditou muitos vinis nacionais. Como é que é o nome? Polisson, perfeito. Eu tenho esse em CD na época também, quando eu comecei a ouvir Sepultura, também é um dos discos favoritos também deles, assim. É que essa fase é uma fase de ouro do Sepultura, né? A gente não tem como dizer, né, cara, dali, né? É foda. Cara, puta, depois vem Arais também, que é, puta, o que é aquele timbre daquelas guitarras do Arais? Eu tenho 2 versões Arais, Marcelo. Eu tenho a do Rock in Rio especial. Eles não tinham, eles estavam na ansiedade de lançar o disco, eles lançaram uma versão diz eles que era sem produção. Sem produção. Que tem só tem aquele, a capa esquisita, é só aqueles gases que tem na capa do Arise, e tem a versão que saiu depois, né? Eu acho que uma é com o Orgasmatron e outra sem, se não me engano. Já viu o Obi. Porra, Great Funk é setentista na veia, né, cara? Ó, isso aqui, ó, que eu te comentei, ó. Meu amigo. Isso aí é... Isso é marca de qualidade, né? Então, eu ia te perguntar, isso é mito ou é verdade? Cara, os japoneses, como é que tu vai duvidar dos japoneses, cara? Os japoneses, eles, sonoramente, cara, qualquer produto que tu compra dos japoneses em termos de mídia física vai ser superior. Obviamente, né, cara? No vinil, para te perceber essas coisas, tu tem que ter um equipamento, no mínimo, razoável, né? Também não adianta tu comprar e botar numa maletinha, que a própria maletinha tem as caixinhas de som junto, assim, cara... Nada contra a maletinha. Rádio de pilha mais ou menos dos anos 80. É isso aí. Aquele de escutar futebol, jogo, AM. Então essas coisas, né, cara, o que para mim diferencia muito do vinil pro CD, né, cara? Que o CD, se tu colocar num equipamento não ruim, né, mas um equipamento que aceitável, tu vai curtir. O vinil, cara, tu tem que ter um equipamento pelo menos... Ele tem que sair do nível aceitável para o razoável, né? Uma boa agulha, né? Um bom player em si, né? Umas caixas de som. Eu não tenho caixa de som nada muito espetacular. Eu tenho essas Edifier que já são ativas. Funciona super bem. Mas ele passou do aceitável, né? O aceitável seria ouvir umas caixinhas dessas
das maletinhas, assim, né? Pra te dizer, né? Então, assim, se tu já tem um som regular, tu vai conseguir tirar um som legal do teu vinil. Do CD, cara, no aceitável tu já consegue. Aqueles microsystem pequenininho, tu ouve o CD, né? Mas, claro, não é a puta qualidade, mas tu já consegue. Essa é a diferença, assim, para quem hoje quer entrar no vinil, o cara tem que estar ligado nisso, assim, né? Mas se você, agora pegando o exemplo do Roots aí, o Roots é um disco extremamente pesado. Você sente a diferença de ouvir um Roots no CD e no LP? Esse disco é um disco interessante para a gente analisar esse contexto, porque no vinil pesa mais, não pesa? Eu acho que ele tem um... É diferente, assim, né? Acho que tu tocou num som tu tocou num ponto... Acho que ele é mais quente. Apesar de ser a prensagem do digital, vem a master lá vem do digital, ele se torna mais quente, eu acho que pelo contato, né? Pelo processo analógico de tocar a música. E isso deixa ela um pouco mais quente do que o CD. A música ela fica mais, como tu falou, né? Mais encorpada, né? Ela parece que tem um grave a mais, né? Mas a minha percepção, né? E aí cada um tem a sua, é que ela fica mais quente, assim, né? Ela é mais quase que tangível, né? Musicalmente falando. Voltando aos japoneses, cara, puta, eu não tenho. Eu ouvi muito de amigos, né? Assim, vinis de amigos e CDs de amigos japoneses. Todos eles são impecáveis, cara. A qualidade do CD e do vinil são impecáveis. Normalmente também vem com bônus. Eu não sei como é que é vinil, mas o CD ele vem com bônus. Então, às vezes, tu tem coisas específicas para o mercado japonês. Então, quando vai comprar lá, tu vai comprar. O vinil não vem, cara. É que o vinil tem limitação de espaço, né? Talvez se fosse um vinil com duplo, né? Que nem aconteceu agora com o Black Sabbath aí, que teve as reedições do Dio, que vieram duplo, vieram com extras, uns lives e tal. Então ali tu consegue, né? Quando ele é duplo, eles capricharam. Outra banda, cara, brasileira aqui dos anos 90 que me pegou muito é esses caras aqui, primeiro disco do Angra. Cara, que bacana. Essa versão ficou legal? Ficou bem bonita, cara. Um trabalho muito bem acabado. Vem com bônus que já vinha no CD, nos relançamentos mais atuais. Esse demorou para sair, né? Cara, então, assim, a gente teve o período de pandemia, a gente teve uma falta de administração boa da banda, assim, né, nesse meio tempo, nesse inteirinho, para poder tocar isso aqui. Não dá para botar tudo na conta da banda, tá? Assim, eu entendo que a gente tem problemas também aí de logística, a gente teve problemas de material para produção logística do material do vinil nessa pandemia, cara. A única fábrica que fazia a laca, né, a matéria-prima laca no mundo, cara, que é baseado no PVC, queimou lá nos Estados Unidos. A gente teve um problema de neve muito forte numa região onde fabrica o PVC lá nos Estados Unidos, que agora não vou me lembrar, eu acho que não me engano é Nebraska, mas eu posso estar chutando errado, então nem vou falar, que acabou por um período de 15 a 30 dias, parou a produção de PVC, que é matéria-prima do vinil. Papel também a gente teve problema muito com papel, né? O papel hoje é caro, né? É uma matéria-prima cara, né? A gente acha que não, mas o papel é três fabricantes no mundo que são donos da fabricação de papel. Então tudo isso tu vai botando na conta, né? Mais a pandemia, a enxurrada de dinheiro que o governo enfiou na economia para poder manter as pessoas em casa, né? Precisava ter essa ajuda social, e a gente vê esse caos que ficou aí, se transformou. Mas fora isso, cara, é uma edição bem legal, cara, muito bacana. E o som, na tua visão? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vou te dizer, claro, que não sei se é porque o vinil, aquele efeito de deixar mais quente, me soou mais quente que a versão em CD da época que eu ouvia naquela época. Você chegou a escutar a versão da Eldorado, cara? Virou mosca branca de óculos. A da Eldorado foi a primeira? Eu acho que sim. De CD. Então era isso aí, cara. Eu até... De LP. Ah, de LP. Não ouvi. Cara, é realidade. Há um tempo atrás aí, cara, tava jogado pelos cantos, né? Foi só os caras anunciar o lançamento de 30 anos que... Não, cara, é que tem coisa que ficou... Teve um período de transição aí que a gente não parou de consumir vinil, só parou. A gente deu um stop, mas continuou. Muita coisa que principalmente nacional, né? Aquelas bandas de Minas, né? Warfare Noise, Mutilator, Sarcófago, cara. Hoje eu tenho quase todos os sarcófagos, se não me engano, eu acho que eu tenho todos. Cara, isso aí estava jogado pelos cantos. Aí, com o passar do tempo, cara, houve uma valorização
Essas bandas caíram porque outras bandas gringas começaram a citar essas bandas, principalmente do black metal, né? Uhum. Virou, cara, por exemplo, o Sarcófago Inri, que é o primeiro que eu tenho aqui, eu tenho a versão original, eu tenho uma reprise e também tenho um picture, um piratão aqui, com 1000 coisas. Cara, virou um negócio que era uma coisa que há uns 20 anos atrás tu entrava numa loja, tava jogado no canto, para virar um item mosca branca de óculos. Tem isso, né? A música tem isso, principalmente numa época, né, onde a gente, principalmente aqui no Brasil, e numa época que não se tem mais uma prensagem decente aqui. Prensagem decente não, desculpa, não tem mais uma indústria, toda a cadeia industrial que a gente tinha ali nos anos 80, né, e foi desfeita primeiro por causa do CD e depois agora por causa do digital, e a gente não tem mais essa cadeia, né, isso prejudica o colecionador, né, não tem mais reprensagens por aqui, né, e é uma pena. Um disco especial aqui que tem uma historinha. Não sei se tu conheceu essa série do Purple aqui, ó. É do mais atual, né? Volume 1 de Infinite Live Recordings. Uhum. Eu conheci, mas eu não tenho vinil. Um vinil triplo, só que é o seguinte, meu amigo, isso aqui é ao vivo no Hellfest 2017 e eu tava lá. Que massa, cara! E aí, cara, eu tenho uma história com o Deep Purple, né? Quando eu era pirralho, eu ficava, né? O Deep Purple é o campeão aí dos discos ao vivo, né? Eu tenho live em London, Made in Europe, o famoso aí, o Made in Japan, o In Concert, eu tenho tudo aqui, cara. E eu ficava olhando aqueles discos, né? Piar, né, cara? E eu olhava assim as pessoas na plateia, digo, porra, cara, deve ser fantástico assistir um show do Deep Purple, né? Cara, e eu tava lá no Hellfest assistir, eu já tinha assistido o Deep Purple, mas nunca imaginava que ia sair em vinil. Cara, eu peguei isso aqui com preço de banana antes da pandemia, que a gente vivia uma outra realidade, mas nunca imaginei que eu teria um disco triplo que eu assisti no show, cara. Que demais, cara. Puta, essa sensação é única, né, cara? Esse aí eu vou levar, é o único que eu vou me abraçar lá no caixão. O resto aqui. Tá aqui, ó, falando de Purple, ó, o cinquentão aí, ó. Chegou o cinquentão. Esse aqui eu tenho CD também, né? Eu tenho um Repress que saiu 10 anos atrás. Esse aqui também é um Repress, acho que não chega a ser 10 anos. Acho que esse aqui é 2018, eu acho. Tira o disco aí, por favor, Marcelo. Só pra gente ver. Cara, na realidade o disco tá aqui embaixo. Eu já tirei ele pra não correr o risco. Ele é bem fiel ao original, né? Bem fiel. Inclusive, até o CD que saiu no Brasil é bem parecido com esse aqui, o que eu tenho em casa. Mas olha que legal, cara. Puta, eu acho que a maioria dos fãs de Purple são fissurados por esse disco, né? Esse disco ele tem um clima diferente, né? Tem total, né, cara? E a era né, clássica da banda, né? O auge da banda, né, cara? Não tem como dizer aqui que o Ian Gillan não tá cantando pra caralho, Hit Blackmore tá destruindo nas guitarras, John Lord debulhando, a Peace com aquele groove que só ele tem. Do Glover pegando. Do Glover também. Então, assim, é lindo, cara. É lindo. Ele foi gravado num hotel abandonado, né, cara? Pelo Martin Birch. Tem essa história. Não, tem as fotos aí, cara. Tipo, a bateria num quarto, tá? As fotos, assim, tu viaja nessas fotos. Por isso que eu digo, cara, no CD tu não consegue enxergar esse nível de detalhe aí. Isso aí tem que dar o braço a torcer pro vinil, cara. Aí as fotos. Essa experiência do vinil. Stones, Martin Birch, clássico. Não tem outra palavra que define esse disco aí. E esse aqui tem aquela história também lá do que pegou fogo lá, né? Que eles cantam no Smoke and the Water, né? Onde eles iam gravar. Onde eles iam gravar. E isso acabou pegando fogo. Muito massa. Cara, uma banda que tu falou no Pantera Offline ali, né? Que tu não gosta do Phil Anselmo com a carreira solo e tal, né? E eu concordo contigo, também não gosto. Até acho que ele tá meio pirado das ideias também. Eu assisti o Down. Eu já assisti o Down e achei. O Down é maravilhoso. O Down é legal. Mas o Super Giant também. Aquele show que eu peguei dele solo é muito sem graça. Teve uma banda nos anos 90, cara, que impactou muita gente, foi o Pantera, né? O Vulgar Display of Power fez história. Inclusive, impactou e tirou caras
lendas do rock, impactou tanto que o cara saiu da banda dele. Eu tô falando desse aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. Do Fight, cara. Pô, Fight, cara! Teve um relançamento agora, né? of Words. Exatamente. Tá aqui, mestre Rob Halford. Não vai aparecer porque tá meio escuro ali, mas ali, ó. Cara, eu vi esse vinil esses dias, eu tava dando uma procurada aqui. Esse disco foi bem emblemático na época, tem razão. Foi, muito, cara. E eles foram, o Fight, né, e o Rob Halford foi impactado muito pelo Phil Anselmo, pela banda do Phil Anselmo, né, o Dimmy Bag, os irmãos Abbott e tal, porque era um som diferente que os caras estavam fazendo, e o estilo, né, cara, o Rob Halford raspou a cabeça, tirou os coros, né, virou mano, bermudão largo, camisetona larga, às vezes sem camisa, tatuou umas coisas que nem tinha um Phil Anselmo, tinha na barriga, tatuagem, ele tatuou no corpo, e fez e focou o som do Fight para esse estilo, assim, né? Eu gosto muito. Eu compraria esse vinil aí, velho. Se pintar na área. Se pintar na área, eu pego. Vale a pena, gente. Vale a pena. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tá lá para baixo, cara. Mas ele é uma mídia cinza. Eu acabei pagando um pouco mais caro porque era uma mídia cinza. Teve na iMusic aí também, uma mídia simples preta. Eu vou pegar direto da gravadora, acabei me ralando. O preço era mais barato que na iMusic. Porém, cara, como ele vem dos Estados Unidos, ele não vem pelo correio, né? Eles não têm essa mania de mandar pelos correios, sim por uma empresa privada, que é a UPS, né, no caso. E chegou aqui no Brasil, quando chega no Brasil, eles taxam o vinil, esse Fight, Marcelo, tu pegou na iMusic? Não peguei, mas tinha um tempo atrás a mídia preta, o meu é mídia cinza. Daí eu peguei na Century Media, lá nos Estados Unidos, veio pelo UPS e eu me ralei 2 vezes. Paguei a taxa e também o serviço da UPS, né, que foi taxado, né, porque tu tem que pagar o ICMS, né, daí, puta, acabou saindo o dobro do disco, o valor. Mas, cara, é um lance da relação que o cara tem com a música, né, que acaba transcendendo, e acabei pegando, né. Outro cara, para mim, cara, que impactou muito nos anos 90, que foi o guitarrista deste disco aqui, né, do Ozzy, né, do Zakk Wylde, que é uma reprensagem. Esse disco aqui tá sensacional, tá muito bem gravado, muito bem produzido. Esse aí é o clássico, né? É o clássico. Para mim são 2 discos do Ozzy, assim, até onde o Ozzy foi, que é o depois desse, Osmosis. Depois para mim não trouxe mais nada de depois desse aí, eu te confesso que foi difícil. Tentei acompanhar, assim, mas nada relevante. Nada. E aqui, cara, eu tô com a banda deste guitarrista que pela primeira vez... Esse disco é fantástico! Que pela primeira vez... Abriu a boca, né? Que ele canta nesse disco, né? Eu peguei em CD da época. E a gente era muito carente de informação. E o palhaço da Rock Brigade, eles escreveram que o Zakk Wylde tinha uma banda com outro gênero lá. Não é o Salter, é o country? O country. Eles não sabiam nem classificar. Aí eu fui numa loja de CD e tinha esse CD, daí eu li na revista, eu conheço esse nome aqui. Cara, na época, eu comprei em 94, se não me engano, isso aí. Sim, saiu nessa época. Cara, eu fiquei assim, ó, é fantástico. Isso é uma mistura. Eu falo pro pessoal, isso aí é melhor que Black Label Society. Eu gosto também, eu prefiro também. Apesar de ser fã do Black Label. No meu ponto de vista, esse disco aí, ele não tinha conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? Ele fundiu Sabá com Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, e botou num litificador e saiu esse disco aí. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Assim. O cara que não conhece esse disco não conhece a carreira do Zakk, assim, para mim um dos grandes momentos dele. Olha, esse aí meu amigo, esse é uma versão Picture, porque eu vi um Picture já. Tem o Picture, né? O Picture eu acho que é mais fácil de tu ver, mas ele é uma versão mais... ele é da mesma época do Picture, mas ele é uma versão normal. É o disco Black, ele Media Black. Esse aí é pesado, já era pesado no digital, imagina no vinil. E o calor, né? Porque o cara, esse louco, o Zakk, ele tem o dom de não só tocar bem, mas tirar timbres característicos dele, né? E os timbres dele são tudo timbres quentes, assim, encorpados, né, cara? Muito também devido ao background dele aí, que era fanático aí pelo Tony Iommi, né? E o vocal dele tá muito bom. E por ser um power trio, né, cara, eles foram com aquela composição
orgânica do Power Trio. Cara, esse disco é um Power Exato. Trio. E quando ele sola, velho, só tem o baixo segurando atrás. Isso aí. Então, não, isso aí. é o que eu mais curto no rock, é essa pegada orgânica que vamos lá e vamos detonar. E esse disco é o exemplo disso, velho. E o cara toca banjo, toca outros instrumentos que tu não tá acostumado também, né, cara? Então, essa mistura toda, assim, ele... Digamos assim, tem o Lynyrd Skynyrd, ele conseguiu colocar um peso que o Lynyrd Skynyrd não tem, assim, né? Então, puta, tudo isso deu uma diferença muito grande aí, cara, pro disco. Uma versão italiana aqui do segundo... Vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Mais pra frente. Captain Beyond. Captain Beyond. Demais, cara. Eu gosto bastante do primeiro. Esse eu ouvi pouco, esse segundo. Cara, eu te recomendo, porque esse aqui, hoje, eu sempre fui fã do primeiro, né? Hoje, esse aqui passou. A gente tem que maturar, porque é um disco completamente diferente do outro, Marcelo. Ele tem muita influência de Allman Brothers aqui. Sim. Tá? Aquela pegada com percussão. É um disco diferente, mas extremamente de bom gosto. É o Sufficiently Breathless. E por último, não, acho que eu tenho mais um aqui. Esse Exodus, Another Lesson of Violence. Esse é lindo, esse Exodus, né? Esse Exodus aí cara, é a banda, né? É a característica da banda. Quer conhecer Exodus, ouve esse disco. Cara, por ser ao vivo, né? E marcou um retorno do Exodus nos anos 90, né? Então a formação clássica ali, o Paul Balo, finado Paul Balo, exatamente. Rick Hunolt nas guitarras, e tem umas músicas ali lá do B da época do Kirk Hammett, né? Que ninguém pode esquecer que o primeiro guitarrista do Exodus foi o Kirk Hammett. Roubado pelo Metallica. Roubado. Essa aí a gente... Aí, né, Marcelo, a gente vê a idade do cidadão, né? A gente vive as mesmas piadas, né? Que é antiga. E o último aqui, que é um clássico do Dunzão americano, Winter. Esse eu não conheço. Cara, esse aqui vou ter que ir atrás. Isso aqui é um peso e é um Doom raiz, não é Doom gótico de dançar na danceteria, viu, galera? É Doom que o cara dá uma batida, vai lá, toma o café, volta e dá outra batida. Tem uma influência, tem uma pegada de Celtic Frost, claro, né? Todas as bandas dos anos 90 aí tiveram beberam na fonte. E tem um vocal cavernoso de death metal, Winter. Into the Darkness é o nome desse disco aqui que eu consegui. Winter. É banda dos anos 90, cara, que esses vinil aí que foram dessas bandas que eu conheci em CD, andou aparecendo em vinil e depois sumiu. Eu acho que tem uma leve... Tu mostrou a capa ali, eu tenho uma leve memória, talvez por causa da Rock Brigade, alguma coisa assim que saiu em CD. Saiu a Rock Brigade chegou a fazer na época um review desse play aí. Com certeza. Deixa eu te mostrar de novo aqui. Mostra aí. É uma cena de guerra, é tipo destruído, né? Isso. Uma cidade destruída. É Winter, Into Darkness é o nome do play. Pra quem curte um som aí, raiz, e são bandas que ainda bem que alguém se ligou em lançar em vinil, né? Vamos lá, vou mostrar meus últimos aqui então também, Jay. Vamos lá. Ó, eu tenho eu não sei se tu gosta, se tu pegou o grunge, se é o teu estilo, mas eu peguei aqui, cara, Jerry Cantrell. Esse disco aqui é um disco quádruplo. Mestre. Esse aqui é um disco quádruplo. E tem o Degradation Trip 1, que foi o que todo mundo conhece, que saiu. E esse aqui é uma edição quádrupla, que seria o 1 e o 2 juntos, que só foi lançado juntos, né? Ele não teve... eu só vi em CD isso aí, velho. Esse aqui é maravilhoso, cara. Esse disco aqui é a cozinha, Mike Bordin e Trujillo, né? O cara simplesmente, cara, vou pegar os melhores caras da época e vou juntar e vou gravar. Sensacional, cara. Aqui, cara, tem música dá com pau, assim. Esse aqui é o tipo de obra que tu tem que ouvir em vinil. Coloca, vira, escuta, para tudo que tá fazendo, né? Tem uma escuta ativa, né? O deep listening que a galera fala. E vai curtir, cara. Entra na viagem e vai embora, meu. Nunca tinha visto Jerry Cantrell em vinil. Primeira vez. Então vai ver o segundo, que é o mais recente aqui que ele lançou no ano passado. Eu não vi esse ainda. Cara, tá incrível, cara. Tá incrível. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho maravilhoso. A mídia dele é muito bonita. Vê se eu acho aqui, peraí. A mídia dele é uma mídia...
Cara, turquesa, talvez. Um verde famoso turquesa. Azul calcinha, como o pessoal fala. É transparente, translúcido. O selo também é bacana ali, tem... Não bonito disso, cara. É muito lindo. E, cara, um baita álbum, cara. Vale a pena, isso tu não conhece, dá uma parada, mesmo que tu escute eu sou fã no dele, streaming. Vou no Spotify, né, bicho? É isso aí, vai ouvir com ele. O lance é escutar música. É isso aí. E esse próximo disco, peraí que me perdi o foco aqui da câmera. Esse próximo disco aqui, cara, é para mim um dos melhores discos de metal dos anos 2000, foi lançado em 2019, se não me engano. Então dessa década aí, 2019, dessa década é o mais importante para mim, que é o Tool, que é o Fear Inoculum, né? Que é esse aqui saiu uma versão tripla de vinil, que é maravilhoso. Versão quádrupla, tripla, botou, não é fraco, hein, bicho? A gente busca umas coisinhas às vezes. Porra, que bonito, cara. Eu tenho que rever essa banda. Sabe aquelas bandas, Marcelo, que você ouviu o disco errado? Isso. Começa por esse, porque os outros são diferentes. Esse aqui é... Qual é o nome desse? Desculpa. Esse é o Fear Inoculum. Eu acho que é o mais recente trabalho deles. Aqui, ó. Não sei se cara, não dá pra ver. Cara, é imbatível, né? O que o vinil proporciona pra gente é isso aí, ó. Não tem preço, cara. Puta e esses caras, meu, sabe o que eu gosto desses caras aqui? O que tu falou é verdade, né? O que o vinil proporciona não tem preço. Mas esses caras, eles têm uma preocupação muito forte com a parte gráfica e visual, assim. O cuidado que esses caras têm, eles vêm desde o CD, né? Que os primeiros discos deles foram todos lançados em CD, não teve reprensagem em vinil, e os que tem da época em vinil são piratas, né? Não são oficiais da banda. Então eles estão relançando agora, mais recentemente em vinil, e eles mantêm o mesmo cuidado impecável que eles tiveram naquela época, se não melhor, né? Porque aí tu tem o grande, tu consegue ver o foco principal, né? E esse aqui é um grande disco aí da década de 2010, digamos assim, cara. Com certeza tá no top 10. Vou ouvir hoje isso aí, quero ter uma nova visão, porque tem bandas que não tem como a gente conhecer tudo, cara. É verdade. É verdade. Não tem. Isso aí é um mundo, a música, para quem é amante da música, né? Para quem navega em vários estilos, não tem muita restrição, cara, o universo é infinito. É grande. É infinito. É infinito. É infinito. É infinito. E só com a idade para te conhecer várias coisas, né? Porque, né, essa geração aí que coloca tudo em playlist, conhece essa banda, aí tu vai ver o cara conhece uma música, o hit da música, o hit da banda, e tu não sabe nem o que é um trabalho. A gente foi criado para consumir álbuns. Exato. E acompanhar a trajetória de uma banda através de álbuns. Por exemplo, os 8 discos do Sabá com Ozzy. Maravilhosos. Eles definem uma era. É uma década, bicho. É de 70 a 79. Então eu tenho na minha cabeça muito bem, tipo assim... E olha aqui que é uma riqueza de uma banda que não se repete em nenhum disco. Tá? Então a gente vivia uma época que eu falo que a indústria estava ainda arriscando, dando autonomia para as bandas, Marcelo. E depois, nos anos 80, ela entendeu como encher, né, o cool, como o pessoal fala aí, o cool de dinheiro. E aí ela começou a interferir, começou a atrapalhar a arte. Isso. Né? E ela começou a interferir na arte e a coisa degringolou e virou nisso que está hoje. Produtizou, né? Produtizou tudo, né? Falou um produtinho, né? E aí virou uma linha de produção e aí todo mundo sai copiando. Mas nos anos 70, meu amigo, eu tenho aqui, é uma década que eu gosto muito, que é o pré-heavy metal, assim, uma década muito rica em termos de bandas. A gente falou do Captain Beyond aqui, mas, cara, tem milhões de bandas, cara, tem que muita a gente tá conhecendo toda hora. Tem, cara, Paladin, esses dias eu conheci, que é uma banda escocesa, cara, dos anos 70 também, que eu não conhecia, né, assim, já tinha passado pela minha frente, mas nunca parei pra ouvir, cara. Esses dias eu fui ouvir, eu disse, meu Deus, cara, que sonzeiro, né, e é que bem que tu falou, né, tinha, obviamente, a preocupação estética da banda, né, musicalmente falando, mas era uma preocupação da banda, do artista, e não do AR, que eles chamam, né, que é o cara que é o diretor artístico da banda, né, então a preocupação era outra, né, assim, eu quero fazer um som neste molde, mas no sentido não de produtizar, né, mas esse é o meu estilo musical, essa é a minha forma de tocar, essa é a minha expressão como arte, né. E depois dos anos 80 aí que embalaram tudo, aí entrou com tudo aí, né, encheram o cu de dinheiro. Marcelo, a gente pegou uma hora aqui, cara, muito bom, aqui é só
cara, é só uma provinha. Quem quiser aí conhecer mais a fundo aí o trabalho do Marcelo, cara, visita lá o Desconecta. Muita informação, um caminhão de informações para quem curte aí tanto CD quanto vinil. Marcelão, cara, só te agradeço aí, meu. Senão a gente fica aqui mais 2 horas. Ou mais, né? Ou a gente não desliga. Ou não desliga. Ou não desliga. Obrigado por ter aí aceitado o convite, cara. Cara, eu que agradeço, velho. É sempre o que a gente perdeu nesse mundo digital que a gente tá reconquistando com esses canais, com essa galera, né? Essa troca de bate-papo sobre som, né, cara? Com o digital, com o streaming, que a gente volta lá pro início dessa gravação aqui, cara. A gente vai colocar o fone de ouvido e vai ouvir só entre nós, né? Quando a gente era adolescente, a gente ia pra casa dos amigos e vamos escutar música, cara. Vamos discutir sobre música. É um motivo tu traz de teu união, álbum, né? Tu traz esse álbum, traz o outro, e isso a gente se perdeu um pouco no digital. Essa galera aí que hoje ouve música e compartilha pelo digital, e principalmente a galera que tem um canal de YouTube, tá tentando reviver isso neste formato digital, né? Trocar ideia, falar sobre disco, mostrar disco, falar sobre banda, e isso é muito massa, cara. Isso é muito do caralho. A gente tem uma comunidade muito bacana aí, tanto de colecionadores de diversas áreas, e obviamente cada um tem os seus nichos, né? A galera que gosta mais de heavy metal se une com a galera que gosta mais de heavy metal, a galera que gosta mais de rock setentista se une, mas estão sempre trocando ideia, e isso que não se perdeu, né? Apesar da gente não se unir, né? da geração nova não se unir para isso, mas a galera mais velha aí já faz isso aí. Aproveita os meios digitais para isso. É que nem nós aqui, cara, no parque de diversão, né, meu? Olhando os vinis. Jay, muito obrigado aí, cara. Valeu o espaço aí, cara. Brigadão mesmo. Obrigado a Dani também, que fez o meio campo aí. Super queridona, sensacional, né? Uma pessoa fora da curva aí, dos meios colecionadores. E é legal que ela vai em todas as áreas, né? O ruim é que ela puxa saco de CD, cara. Tem que pegar mais vinil. Não, mas ela vai. Ela tem algumas coisinhas lá, ela é puxa-saco de CD, mas ela tem umas coisinhas legais lá que só ela tem. Só para incomodar. Marcelão, obrigado de novo, cara. Satisfação enorme. Continua esse Pride and Glory aí, cara. Vai atrás. Me sacudiu aqui como é que se diz, né? Vou ter que arrumar esse negócio aí. O bichinho da compra mexeu. As lombrigas ficaram assanhadas, cara. Esse disco aí é fantástico. É muito bom. Meu amigo, obrigado. Pessoal, Jason. Acesso Desconecta, canal Desconecta. Marcelo Scherer com um grande trabalho aí. E galera, Marcelão, obrigado. Acompanhe a agenda do Heavy Culture, subscribe o channel, dá um like e vamos consumir música, galera. Né? Vamos cuidar da nossa sanidade mental. Show. Falou! Até a próxima Vinyl Collection.